A paz do Senhor, mais uma vez estou aqui trazendo a mensagem, né, que o Senhor colocou no meu coração. Confesso, né, que todas as vezes que Ele me dá uma mensagem, eu fico meio assim, né, meio preocupada, né, porque uma mensagem ela tem que ter todo um desenvolvimento, né, não sei se é assim que se fala, e às vezes, né, como hoje, né, às vezes não, hoje, né, eu só tava com alguns assuntos, né? Mas não estava com a mensagem completa. E confesso, né, que ele já vem me preparando há alguns dias e eu estava ansiosa por essa mensagem, né? Que até porque ele falou que eu ia trazer a mensagem, né? No começo ele não falou o assunto, mas depois me deu o assunto, né? E eu estava doida para tocar nesse assunto, porque até porque, né? É aquela história, quando o Senhor manda a gente calar, a gente cala, e quando Ele manda a gente falar, né? A gente fala, né? Que até porque a gente tem vontade também de falar, né? Que tem coisas que a gente não pode se defender, mas o Senhor, tudo tem seu tempo e sua hora, né? Então eu creio que é mais um processo que nós estamos passando, né? E o Senhor, assim, eu creio que o Senhor tem algo para falar, né, com a gente hoje, né? Como eu falei, quando ele fala que tem uma mensagem, eu não sei qual é o assunto, né? Depois passa um tempo que eu passo a saber qual é o assunto, né? E como vai ser a mensagem, né? E a mensagem hoje, né? Mas antes de eu começar a entrar na mensagem, eu quero agradecer a Deus primeiramente por tudo, né? Agradecer as pessoas que têm paciência, né? Porque eu vou falar com você, o negócio não é brincadeira, não. Mas graças a Deus por tudo, né? Estamos vivendo e cada dia o Senhor, né, nos dá um motivo para poder, né, ter ânimo para viver. E isso é bom, né? A vida da gente não pode ser parada, né? Tem que ter sempre alguma coisa para que a gente fique em movimento o tempo todo. Mas a mensagem, né? Eu já vou entrar logo na mensagem. A mensagem está lá na Bíblia, né? Primeiro a gente vai para a Bíblia que diz assim: não julgueis para que não sejais julgado, né? E essa palavra, assim, foi o que o Senhor tem colocado no meu coração já tem um tempo. A verdade é essa, porque antes de eu estar aqui falando com vocês, ele fala comigo também, né? E aí eu ia falar sobre ouro, né? Que às vezes a pessoa vê uma coisa, não é bem aquilo, não é bem aquilo, né? Mas, mas eu me lembrei dessa mensagem, né, que o Senhor me deu algumas vezes essa semana, né, para mim não julgar as pessoas, né? Porque muitas das vezes a gente julga muito por o que a gente vê, pelo que a gente ouve, né? E não é bem aquilo, não é bem assim, né? E graças a Deus que nós temos um Deus que Ele conhece o oculto e escondido, Ele que sabe do coração das pessoas, né? O que está no coração da pessoa, né? E para começar, eu vou começar assim contando, né, o que realmente aconteceu quando o Senhor, né, me deu essa mensagem: não julgueis para não ser julgado, né? E quantas das vezes, né, a gente está julgando as pessoas. E a palavra do Senhor, né, a gente que lê a Bíblia, ela é para direcionar a gente, né, para nos alertar, para mostrar o que é bom, o que é ruim, o que está certo, o que está errado, né? Então a palavra do Senhor, assim, eu tenho, né, dessa forma na minha vida, né? E como eu falei essa semana, o Senhor falou algumas vezes: não julgueis para não ser julgado. Então, assim, eu passei uma experiência interessante, né? Que a gente, eu falo de mim, né? A gente julga muitas pessoas, né? E aí, esses tempos, né? Eu comprei algo com a pessoa e entreguei, né? Para essa pessoa. Eu falei assim: eu comprei essa, depois eu vou comprar mais, né? Algo para a pessoa cuidar, né? Foi algo para a pessoa cuidar. Porque até porque eu já vi essa pessoa cuidando algumas vezes de algumas coisas. Eu falei assim: não, eu vou dar para ela até para poder distrair, né? E depois eu compro mais para ela poder cuidar. Só que aí eu dei para essa pessoa, né? E aí a pessoa na hora gostou. Eu falei: nossa, que legal, ela gostou. Só que depois disso, a pessoa não pegou mais naquilo, né? Jogou no canto lá e ficou lá, né? Não cuidou, não fez mais nada, né? E aí eu comecei o julgamento, né? Porque a verdade é, né? Eu vê as coisas, a gente quer logo falar, né? Só que aquela história, não tem ninguém para me comentar, né? A única pessoa que eu falo algumas coisas às vezes é Deus, né?
E tem assunto que a gente não vai ficar comentando pela internet, né? Então, eu estava aguardando o tempo que eu tivesse com uma pessoa, né? Que a pessoa que eu queria estar para poder comentar sobre esse assunto, porque veio várias coisas na minha mente. A verdade é essa, né? A gente, quando começa a julgar, a gente julga com vontade, né? E aí veio aquele monte de assunto e eu conversando, tá vendo, né? Eu tava armando na minha mente como eu ia falar, né? Tá vendo? Ó, aí é porque é isso, porque é aquilo, que não sei o quê, que não deu valor, que não sei o quê, que não sei o quê, né? E aí comecei a falar como eu ia falar com a pessoa, né? E aí o Senhor ficou quieto. E depois, de novo, né, veio na minha mente, olha, tá vendo? Ó, nem tocou mais no negócio, tá vendo? Aí por causa disso, por causa daquilo. E aí veio aquela palavra, não julgue para não ser julgado, né? E aí eu entendi que, na verdade, é a forma da pessoa ser, né? Que a pessoa não tocou mais, mas gostou, mas é o jeito da pessoa, jogou ela num canto. Aí o que eu fiz? Falei, poxa, já que a pessoa, né? A pessoa gostou, mas é o jeito da pessoa, vou comprar. Eu fui lá e comprei uma outra, né? Algo parecido, mas diferente. E aí quando eu cheguei, entreguei, a pessoa falou assim, ah, mas ainda é comemoração. Eu falei, não, comprei porque eu queria dar para você, né? Não é só a data, não. Acho que comemoração, tem comemorações, né? Ou algo que a gente comemora há muito tempo. Então, não é só por causa do dia, não. E dei a ela. E essa pessoa, por incrível que pareça, ela não fez até pior, né? Na verdade, ela pegou, gostou demais na hora, né? E aí ela jogou aquilo lá no canto. No mesmo canto que ela tinha colocado uma, né? E aí ficou lá. E aí eu trouxe bem na minha memória o seguinte, que a pessoa realmente não cuida daquilo que é dela. É o jeito dela, né? Ela cuida daquilo que tem alguém cuidando. Se tem alguém cuidando de alguma coisa, ela pode chegar lá de vez em quando, fazer uma gracinha, né? Fazer alguma coisa, cuidar. Passou dali, ela não quer ter responsabilidade com nada, entendeu? Então, é o jeito da pessoa, mas não era aquilo que eu pensei que fosse, né? Eu pensei que era algo assim, né, bem pior, mas não, é o jeito da pessoa, a pessoa sempre foi assim. Não é de ter com cuidado, não é de ter aquele amor, né, de colocar no pedestal, ah, ganhei isso, ganhei aquilo, né, não é. E aí ficou lá jogado, né, e veio assim na minha mente outras, né, outros momentos que eu vi aquilo via a mesma coisa, né, às vezes era algo que para ela era tão sagrado, mas ficava jogado lá. Muitas das vezes que a gente ia cuidar era eu, né? Então, às vezes a gente julga muito por o que a gente vê, por o que a gente ouve, e às vezes não é bem aquilo, né? E graças a Deus que nós temos um Deus, né? Todo poderoso para poder, né, tá nos corrigindo, para que a gente não venha ficar julgando a pessoa, né? Chegar ao extremo de falar coisas que não é verdade, né? Então, é sempre bom a gente estar perguntando a Deus, né? Eu, no meu caso, eu não perguntei, né? Mas às vezes a gente tem um ritmo de oração com o Senhor, né? Um ritmo de intimidade, de estar sempre lendo a palavra. Não que a gente saiba da palavra completa, né? Mas a gente sabe o básico para saber o que é certo e o que é errado, né? E o Senhor me chamou a atenção quanto a isso. Isso foi o que o Senhor, né, me mostrou na questão desse assunto aí, né? Mas eu vou falar algumas coisas aqui, né? Mas sem acusar ninguém, de repente alguém pode se sentir ofendido, mas não é para ofender, né? Vou falar aquilo que realmente o Senhor tem colocado no meu coração, né? Algumas coisas que tem me incomodado, né? Que às vezes tem umas mensagens que a gente ouve, né? Que a gente não sabe se é pra gente ou não. Mas se é uma mensagem, a gente tem que procurar de alguma forma, né? Estar analisando para a gente estar se, né? Dando uma olhada para a gente mesma, para ver se a gente realmente errou ou não, né? Então a gente faz isso e, como eu falei, eu ouvi algumas mensagens, né? E aquilo, como eu falei, assim, eu passei uma madrugada, né? Meditando, né? E ali foi aonde o Senhor me despertou para me estar trazendo essa mensagem aqui. E sinceramente, assim, analisando, eu não vi erro, né? Ah, mas quer dizer que você não erra? Erro e erro muito, né? Só que a gente tem que saber, né?
O Senhor fala para a gente se examinar. A gente tem que se examinar, né? E ver se realmente, né? A gente errou. E se a gente errou, como eu estava até conversando com uma pessoa, né? Que a gente tem que analisar as coisas, ver aonde a gente errou para procurar acertar. E aquilo que a gente acertou, a gente continuar acertando, né? Então, eu me analisei, né? Analisei o assunto e cheguei à conclusão que eu vou passar para vocês aqui. Assim, eu acho, para mim, eu não errei, né? Há uns tempos atrás eu tive um assunto, né? Chegou um caso para mim sobre alguém falando de um vestido, me mostrou alguns vestidos, né? E um vestido que a pessoa gostou era um vestido que ele era preguiado, né, horizontalmente, no horizonte, né? E era um vestido não tão marcado, era um vestido mais soltinho, né, da cintura para baixo. Então era um vestido normal. Só que alguém orientou ela, né? Que não era para ela vestir aquele tipo de vestido, porque ela tinha, eu vou colocar de uma forma diminutiva, né? Porque a gente fala assim, né? Mais para frente eu vou explicar algumas coisas, né? A gente não pode falar outra palavra, então eu vou colocar de uma forma diminutiva, porque eu sei que isso aí é mais aceitável, né? Ela tinha um bumbum grande, então não podia, né? Usar aquele tipo de vestido. Então, vem na minha mente várias coisas, né? Pelo momento que nós estamos vivendo, né? Eu falo eu, estou vivendo. Eu já tive alguns problemas em questão de que não pode pintar unha, não pode passar batom, não pode vestir tal roupa, porque você vai ser como se uma prostituta. E pessoas que eu ouvi falando esse tipo de coisa fizeram coisa bem pior. Então é aquilo, é o tempo todo te criticando, colocando defeito em você, né? Mas a verdade é a pura inveja ou para você se sentir tão inferior para você não, né, não poder viver em paz. Vou botar assim. Entendeu? Então, eu ouvindo aquela pessoa falando aquilo, eu falei, não tem nada a ver. Eu analisei o vestido, e na verdade não era nem para a pessoa da idade dela, mas era um vestido comprido, como eu falei, bem, né? Não era marcado nem na cintura e nem abaixo da cintura, era um vestido normal, né? Até para uma senhora podia vestir tranquilamente. Mas aí eu fico pensando que Satanás, se tiver algo que eu estiver errada, né? Que alguém venha me corrigir. Satanás ele é tão sujo, né? Que ele faz as pessoas fazer coisa bem pior, né? E aquilo que Deus nos dá de presente ou coloca em nós, ele quer colocar como aquilo ali fosse algo, né? Defeituoso, algo que você tem que esconder, algo que ninguém pode ver, algo que você tem que, né? Só que eu acho assim, se Deus deu, não é pra gente sair mostrando pra todo mundo, mas se Deus deu, o que você vai fazer? Colocar algo para apertar para não aparecer, né? Fazer uma cirurgia para tirar, porque é isso que Satanás quer. Então eu fiquei ouvindo, né? E falei, gente, como Satanás é, né? Só que a verdade é o seguinte, que Satanás peleja para destruir a beleza que Deus coloca no ser humano. A verdade é essa, não é só bumbum, né? É um cabelo, é um sorriso, é o que? É uma pele, né? É a forma da pessoa ser. Entendeu? E se tiver algo que sobressai mais, vamos supor, um bumbum, ele quer destruir. Eu falo porque tem lugar que você senta, quando você levanta, o negócio tá complicado. Tem pessoas que colocam coisas para você sentar em cima de coisas que se Deus não botar a mão dá problema. E eu não tô aqui para ficar inventando mentira na historinha, não, eu sei. Entendeu? Hoje eu entendo porque eu fui tão criticada. Eu já ouvi muita coisa por causa de coisas que Deus colocou em mim. Eu não tenho culpa, quem me deu foi Deus, né? E o inimigo já tentou de várias formas destruir. A verdade é essa. Eu não tenho vergonha de falar, porque eu passei muitos anos da minha vida calada, ou então tinha assuntos que eu não tocava porque era meu mesmo, eu tinha vergonha de tocar. Hoje em dia eu toco porque, né, eu já fui exposta de várias formas. Então, hoje em dia eu não me importo mais em falar em certos assuntos. Entendeu? Mas pro final eu espero em Deus que eu consiga esclarecer o que eu quero passar para as pessoas aqui que estão ouvindo. Então, eu já fui atacada de várias formas porque eu tenho algumas coisas que as pessoas, né, acham que eu não deveria ter. Só pode ser isso, né? Se eu vou falar que eu tenho problema, às vezes, com dente, né? Eu não vou falar que eu tenho problema que Deus protege, porque as pessoas não suportam ver os meus dentes, os cacos de dente que eu tenho na boca, né? Meus caquinhos, mesmo sem faltando dente, né? As pessoas não suporta a pessoa ter um bumbum, não suporta que a pessoa tenha um cabelo, não suporta a pessoa, é a própria inveja, né, de Satanás. Então, aí você vê
que tem outras pessoas também que estão sofrendo o mesmo tipo de preconceito, ou preconceito, ou que não sei o nome, ou inveja, né? Não, não pode botar isso, então a pessoa vai andar como? Né? Vai botar uma roupa de homem até embaixo para não poder parecer o que a pessoa tem, né? Porque às vezes realmente a pessoa pode estar com uma roupa indecente, né? Mas aí a pessoa não tem, vamos botar uma roupa decente, mas isso não quer dizer que a pessoa, né, tem que se anular, porque a verdade, Satanás quer destruir. Eu não tô aqui de conversa fiada, eu sei o que eu tô falando, entendeu? Então, é, é esse tipo de coisa que Satanás faz, né? Mas a questão aqui, o assunto foi esse na hora, né? Não explanei dessa forma, mas cheguei a esclarecer um pouco para a pessoa, né? E eu tenho uma hora lá que eu até falei, né? Que eu falei agora o bumbum diminuindo, né? Lá eu falei, quando eu vi eu já tinha falado, né? Mas fiquei tranquilo porque não era uma coisa de outro mundo e eu vou chegar onde que eu quero chegar. Então, mais à frente, né? Que eu vou comentar sobre outros assuntos. Esses dias também eu comentando, né, sobre a minha cachorra, teve uns filhotinhos, né, e eu comentei sobre que eu pensei que o negocinho do cachorro era um biguinho dele, com um biguinho, era um biguinho, eu pensei mesmo, né? E aí eu não sei se isso, eu não posso dizer se isso surgiu algum tipo de comentário ou agrediu de alguma forma, ou a pessoa se sentiu envergonhada quem ouviu. Entendeu? Só que a verdade é, infelizmente, nós vivemos em uma sociedade que as pessoas tudo vê sexo. Não pode também falar em sexo, né? Infelizmente, a gente não pode falar, né? Tudo pensa em sexo, né? Só que, infelizmente, a gente está vivendo uma sociedade assim. Só que a gente não é assim, né? A gente não pode olhar para um cachorrinho, um bebê, né, um cachorrinho, um filhotinho, né? E aí a gente, porque a verdade foi essa mesmo. Eu pensei que o negocinho era o umbiguinho dele, tanto que uma outra pessoa que viu falou a mesma coisa. Poxa, eu pensei que era um umbigo. E eu falei, poxa, eu pensei a mesma coisa. Não é umbigo não. Só que aí, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que tudo é sexo, né? E eu fico pensando assim, como pode uma família, né? Uma família fica pensando e falando coisa com, né, com sentido duplo. Isso não é legal, isso é feio, né? Agora, se a gente está numa conversa normal, a gente está falando de algo, eu estou falando de algo, de um bebezinho, filhote. Ninguém está pensando em sexo, mas infelizmente isso já, para quem já tem a mente contaminada, vai me desculpar, mas a verdade é essa, vai pensar, né, que a gente está falando ali sobre um órgão, né, lá na hora, né, que não tem nada a ver. A gente está falando de algo que a gente realmente pensou que fosse, né? Que é algo normal, um negocinho de fazer xixi. Ninguém tá pensando em sexo, mas as pessoas já pensam que aquilo ali é sexo, né? Tá falando sobre sexo e é chato, né? As pessoas, eu acho que tem que descontaminar um pouco a mente, né? E aí, quer dizer, tudo agora as pessoas olham tem duplo sentido. Aí eu queria saber o que que não tem mais duplo sentido, porque se é uma cadeira tem duplo sentido, se é um copo, duplo sentido. O sapato, graças a Deus, eu nem sei, porque mostram tanto sapato para mim que eu não dou nem confiança, que eu não sei para que serve. Duplo sentido, né? Aí tudo tem duplo sentido e a gente tem que estar ali aguentando umas coisas que pra gente não significa nada, porque eu quero viver a minha vida normal. Quem tem a sua mente contaminada ou tem duplo pensamento, ou sei lá como é duplo, tudo tem duplo sentido, pra mim não tem. A verdade é essa. É igual a pessoa falar, ah, tá fazendo isso, fazendo sexo. Que sexo que a gente tá fazendo, né? Até a gente descobrir. Aí eu falei, gente, como é que funciona isso aqui? Eu tô falando diante de Deus, pra felicidade da minha família, né? Como é que funciona isso aqui? Tem hora que eu fico pensando, como uma pessoa usa isso aqui para fazer? Né? E aí, às vezes, a gente, né, tem hora que aí a pessoa fala, não, você não é normal, não, tu deve ter alguma coisa escondida. Não tenho nada escondido. A verdade é o seguinte, né, que até a gente descobrir, demora. Quando a gente descobre, né, ou então que a gente vê que chegou num certo ponto, meu filho, eu saio correndo atrás de Jesus. Jesus, cadê você? E a verdade tem que ser dita, eu tô falando a verdade, né? Eu tava até rindo aqui, comigo, que eu ri sozinha, né? Inclusive, se alguém me ver rindo num vídeo, pelo amor de Deus, não leve a mal. Eu sou assim. Às vezes eu tô num lugar, né, vendo uma coisa, eu tô prestando bastante atenção, mas só que eu tô lembrando de outra coisa e eu começo a rir. E aí eu lembrei
Que esses dias, né, uns tempo atrás aí, não vou falar quando foi, eu me vi numa situação, falei, Jesus, cadê o Senhor? Me tira daqui, né? Porque tem hora que a gente tá tranquilo, mas tem hora que a mente da gente começa a funcionar, fala, Senhor, me tira daqui. Aí me fez lembrar de algo engraçado, mas que para mim fez sentido na hora, e quando eu lembrei eu ri bastante, né? De uma vez que eu e minha família pegamos o ônibus, né? Eu e minha mãe pegamos o ônibus, e aí o ônibus, né? O motorista passou do ponto. E eu acho que a gente tava cheio de bolsa, né? Que é aquela época. Agora não, agora a gente tem táxi, tem um monte de coisa que a gente tem de condições de pegar um táxi e trazer as bolsas em casa, né? Mas antigamente não era dentro do ônibus, aquele monte de bolsa, né? Aquele monte de bolsa dentro do ônibus, pensa a situação. E para descer do ônibus e para chegar em casa era uma luta, né? Então eu acho que o motorista passou do ponto e aí, minha filha, eu e minha mãe começamos a gritar: para motorista, porque com medo de ele descer no outro ponto e a gente ter que pegar aquelas bolsas todinho, carregar até chegar em casa, que não era fácil, né? E aí eu lembrei na hora, acho que de repente não tem uma coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu me lembro que eu vi uma situação que eu falei, Jesus, cadê o Senhor, né? E aí eu clamei o sangue de Jesus, porque a mente começa a funcionar. Então eu não sou diferente de ninguém, né? Eu sou igual a todo mundo, porém eu fujo da aparência do mal, né? Porque tem coisa, querida, que não dá para fugir, mas a gente com Jesus, na palavra de Deus diz que não há tentação que a gente, né, não consiga vencer. E se a gente não consegue vencer, Jesus ajuda a gente a vencer. A verdade é essa, porque não é fácil, né? Eu sou ser humano como qualquer um. E quando eu falo assim, que a gente é ser humano como qualquer um, não é porque chega qualquer um e a gente fica interessado, não, não é isso não. Eu estou falando é convivência, né? É a gente passar a gostar da pessoa interessante, né? Não é qualquer pessoa, mas a gente, mesmo assim, a pessoa mais importante é Jesus, né? Depois de Jesus, a gente tem que olhar pra gente, porque a gente tem coisas, né, para resolver, a gente tem compromisso, a gente tem propósito, né? A gente tem o que fazer, tem que fazer o que é certo. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mulher aí tem problema. Não tem problema nenhum não, filha, de maneira nenhuma, né? Graças a Deus, sou perfeito como todo mundo, né? Porque para mim todo mundo é perfeito, então eu sou perfeito como todo mundo. Porém, eu prefiro fazer o que é certo, esperar o tempo certo, né? Que tudo na hora certa é igual uma fruta. Se você pegar ela quando ela estiver começando a nascer, ela nem verde ela tá começando, né? Depois ela fica verde, depois ela fica de vez, e a melhor forma de comer ela é bem madurinha. Então tudo tem seu tempo, né? Então a gente tem que esperar o tempo de Deus. Essa é a verdade, né? Então, como eu estava falando, as pessoas, né, vê tudo, vê essas coisas erradas em tudo, né? Inclusive, esses dias uma pessoa veio mostrar um vídeo, né? E aí falou sobre a florzinha, né? Que a florzinha você sabia que a florzinha é tipo um órgão, não sei o quê? Eu falei, olha, eu já, né, eu vi alguém comentando, mas eu não quero nem saber, né? Eu quero olhar para uma flor e ver como se fosse uma flor mesmo, né? Uma flor cheirosa. Eu não vou ficar imaginando besteira, né? Então é aquela história, tudo, né, parte para esse lado. Então, mas a gente não tem esse pensamento, né? A gente não pensa dessa forma. Essa é a verdade. Aí, como eu falei, né? Fiquei procurando o meu erro, né? Então, assim, não estou julgando ninguém, né? Mas falar palavra torpe, que palavra torpe, né? E aí a gente fica prestando atenção, fala, gente. Aí eu falei, gente, isso é o quê? Assim, porque o certo é errado, o errado tá certo, né? Ou então uma coisa que não tem nada a ver, fala que aquilo tá errado. Mas você vê tantas coisas, né? Essa história como eu falei, aqui tá o tema, né? Não julgue para não ser julgado. E aí eu vejo um monte de pessoas, né, que fica julgando, né? Porque vê uma cena, né? Como eu falei com vocês, eu estava falando aqui que tem coisas que eu vejo, por exemplo, tem vídeo. Outro dia eu vi uma pessoa comentando uma coisa, eu falei, será que ele tá falando sobre isso, né? Que é para mim entrar no lugar e reparar bem que o negócio é feio. Eu, sinceramente, tem lugares que eu entro, e eu vou falar na internet mesmo, que eu sei que ali tá pesado, porque é o tempo todo. Assim, parece que eu tô falando aqui, ninguém tá ouvindo. Mas a verdade eu entro na internet, eu vejo coisa pesada o tempo todo. Já vi ali uma mulher apanhando, né? Já vi ali eles tendo relação. É o tempo todo isso, né?
E às vezes eu esqueço, igual eu falei de um vídeo, acho que eu já comentei aqui agora, de um vídeo que, não comentei não, de um vídeo que eu entrei, só que eu me distraí, porque eu fiquei pensando em outra coisa, né? Porque a gente pensa que esquece que aquilo ali é um lugar que o inimigo faz um monte de besteira, né? E acabei esquecendo. E quando eu vi, já peguei o vídeo no final, eu falei, esse vídeo aí vai dar pano pra manga, né? Mas eu falei, Jesus, tá na tua mão, entendeu? Então eu larguei pra lá, vou fazer o quê? Né? Se é um lugar que não tem como você provar que você não tá ali, porque agora, infelizmente, né, você abre um vídeo, já falam que você, né, está fazendo sexo. A verdade é essa, né? Não gosto de falar sexo, mas vou falar. Entendeu? Então, como você vai provar que você não fez? Se o vídeo foi visto todo. Tem vídeo que, por exemplo, eu vejo uma pessoa, eu vejo todo. Eu acabo vendo todo para falar, você vai falar que eu tô fazendo mesmo, entendeu? Mesmo que eu não esteja, tô vendo, mas eu tô vendo, mas não tô fazendo nada. Minha mente nem funciona. E quando começa a funcionar, eu já falei, eu corro por braço de Jesus, porque o negócio, né, eu não quero. Se tem uma pessoa, eu sinceramente, eu já falei, se realmente acontecer, quem vai ficar decepcionada vai ser eu. Eu vou me decepcionar, porque eu sei, eu estou há anos lutando, né? Anos. Eu tô há 4 anos, vou fazer 4 anos sozinha, entendeu? E eu não tenho do que me vergonhar, de maneira nenhuma. Eu não tenho, e não quero de maneira nem me vergonhar, nem vergonhar Jesus, nem minha família. Então, vai ser como se eu estivesse jogando tudo lá, tudo isso por causa de besteira. Porque para mim é besteira. Se é algo que não é para mim, não é para mim, né? Então, eu vi o vídeo todo e falei, vai dar pano pra manga. Sinceramente, não sei o que passou no vídeo, só como eu vi, eram pessoas diferentes, né? Tem hora que dá pra você pular, outra hora não, entendeu? Tem outra hora que não dá pra você pular, você vai até o final, entendeu? Então, eu não posso ficar me importando o que as pessoas falam ou o que as pessoas acham, né? Não posso, de maneira nenhuma. Eu tenho que estar sabendo o que realmente eu sou e o que Deus sabe de mim e que eu sei de mim, entendeu? Porque eu, sinceramente, eu não abro mão daquilo que eu quero, do que é certo para fazer errado. Deus sabe que é verdade, entendeu? E acho assim, quem me conhece de verdade sabe que é realmente quem eu sou. Agora, quem não me conhece, né? Sabe que eu tô numa luta aí há 4 anos, não é brincadeira. Não é 4 dias, não é 4 meses, né? É 4 anos, é muito tempo esperando Deus fazer alguma coisa. Então, às vezes é cansativo você ficar o tempo todo provando, 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 provando. Então eu falei assim, ó, acho que foi. Dessa vez foi um vídeo aí, eu não posso fazer nada. Então, como a pessoa falou, se você entrar, você vai ver que é coisa feia. Deve ter sido coisa muito feia mesmo, né? Porque depois, quando eu chego assim, eu vejo que não tem nada, que são pessoas que eu não conheço, eu pulo. E eu sei que ali não tem coisa boa. Entendeu? Mas eu pulo, não sei o que aconteceu. Mas tem hora que, como eu falei, eu não vi o vídeo, mas o vídeo passou. Entendeu? Então, já vi mulher apanhando, como eu falei, né? Mulher apanhando, mulher sendo agredida, né? Porque eu acho assim, são pessoas que não batem muito bem na cabeça, né? Às vezes não tem mulher em casa, procura mulher na rua, de repente não acham a mulher na rua, que elas querem, então eles vão para onde que eles acham, entre aspas, mais fácil, né? Só que eu não tô ali, né? Porque eu acho que, assim, até para você ter um relacionamento, né? Eu sei que eu tô falando, você precisa, a pessoa também estar conectada, né? Aquele encontro de alma, mais ou menos, né? É mais ou menos isso, o encontro de alma. Agora, se a pessoa não tá ali, ela não tá. Ele tá ali só a imagem e a pessoa tá pensando que tá com ela, não tá, né? É uma fantasia da pessoa, né? E quanto a isso, a gente não pode fazer nada e deixa a pessoa, né? Porque às vezes a pessoa não tem ninguém em casa, não tem o que fazer, não tem mulher em casa, né? Então, eles vão fantasiar, né? Então, mas para mim não vai fazer diferença. Eu tenho esse pensamento desde nova, né? Não sei se eu já comentei aqui, que eu me lembro que eu tinha 17 anos e eu colocando no meu coração que eu só ia. A minha preocupação é o que Deus pensa de mim e que eu sou, que realmente sou. Agora, o que as pessoas falam, acham de mim, não vai fazer diferença, né? Lutando para fazer o que é certo, eu tô lutando, até porque eu não tenho interesse nenhum em fazer coisa, né? Coisa errada. Minha intenção é fazer coisa certa. E Deus sabe que é verdade, né? Então, esse vídeo passou, deve ter passado outros, não sei, né? E a luta continua, né? A gente continua lutando, né? E fazendo o que é certo. Outra experiência também, né? Outra coisa também, né? Que até para a gente pregar a palavra de Deus, eu já tive, né? Algo assim que me decepcionou bastante, né? Mas o Senhor já permite acontecer isso já para me contar o testemunho mesmo, né?
Então, e eu não vou deixar de falar isso de maneira nenhuma, que até porque se o Senhor mandou eu estar trazendo a mensagem, eu vou falar de acordo com Ele, né, colocou no meu coração, porque como eu falei, quando eu comecei, né, a escrever a mensagem, o Senhor não tinha me dado a mensagem toda, e eu fiquei assim, falei, meu Deus, como é que eu vou falar isso, né? Mas aí, conforme o Senhor vai me dando, eu vou escrevendo e eu acabo tendo, né, uma mensagem mais completa, né? Eu consigo fazer a mensagem. Então, há uns tempos atrás, eu tive uma experiência meia triste, né? Fiquei meia decepcionada, mas foi verdade, porque até para pregar a palavra de Deus, né? Infelizmente, eu até falei que quando eu chegar no céu, perguntar a Jesus por que as pessoas olham para mim e vê sexo. Não é possível, né? Tudo interpreta como sexo. E eu vou perder, dessa vez eu perco o reinado de vez, mas eu vou falar o que tem que ser falado. Entendeu? Que eu tô aqui trabalhando para Jesus, né? As pessoas que se sentirem incomodadas, eu peço perdão, né? Em nome de Jesus, né? Mas as pessoas quando falam comigo, elas falam bem claro, então eu também vou falar bem claro, né? Então, o que que acontece? Eu tive uma experiência que até para falar sobre Jesus, eu tô sendo mal interpretada, eu tô falando de sexo. Então tá complicado. A gente tem que orar mais, principalmente nós que somos cristãos, né? Se nós levamos a palavra de Deus, a gente tem que julgar menos, a gente tem que orar mais, perguntar mais ao Senhor, que tem pessoas aí que sabem a Bíblia de ponta a ponta, mas não tem intimidade nenhuma com Deus para perguntar, Senhor, isso aí foi isso mesmo? Ou o que que houve aí, né? Prefere dar ouvido ao diabo, né? Que a verdade é essa, né? Então, eu fiquei meio decepcionada, porque até para falar de Jesus eu sou interpretada erradamente, né? E como se eu estivesse, né, insinuando alguma coisa sobre sexo. A verdade é essa, né? Mas nós vamos continuar, que nós sabemos que o demônio está por trás, que ele veio para matar, roubar e destruir, ele quer destruir a nossa imagem, quer nos fazer essa vergonha, mas quanto mais ele tenta, mais eu vou continuar falando sobre Jesus. Entendeu? Então, eu me lembro uma vez que eu estava. Eu sempre gosto de conversar com minha filha, meu filho, eu gosto de conversar com minha família, né? Então, de manhã assim, eu acho que esse dia foi de manhã, não me lembro qual horário, mas a gente tem um costume aqui de sentar assim de manhã, né? E tomar café, né? E conversar. Até hoje, né? A gente conversa na hora do café, né? Então, a gente senta, conversa, né? E nesse dia, eu não sei o que a gente estava conversando sobre Jerusalém. A gente estava conversando, né, sobre Jerusalém. E aí eu não sei o que houve. A gente estava falando sobre, eu acho que sobre Jesus estar lá em Jerusalém. A gente estava conversando sobre isso, né, sobre a presença, sobre Jesus estar lá em Jerusalém. E quando eu estava comentando isso com a minha filha, eu senti uma presença muito grande, né? Jesus, a presença de Jesus lá em Jerusalém, eu senti aqui na minha casa. Foi algo assim bem marcante mesmo, foi a presença mesmo. E na mesma hora eu comecei a chorar. Eu não sei se minha filha sentiu também, né? Mas eu senti a presença muito grande. Eu comecei a chorar, né? Porque eu estava falando sobre Jesus, sobre o povo dele que ele ama tanto, né? E aí eu comecei a chorar muito, 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 né? E aí passou. E aí eu gosto de sempre estar contando a experiência, né? E eu peguei, passou um tempo e eu comentei sobre essa experiência que eu tive, que foi muito verdadeira, né? Em um lugar, e ali eu senti que eu fui mal interpretada, né? Não só mal interpretada, né? Mas como eu fui chamada pelo nome pejorativo, né? Porque eu falei que eu tinha sentido, né? Que eu podia sentir a presença de Jesus de longe. Foi mais ou menos isso que eu comentei. Não me lembro como foi um comentário, mas foi isso que eu comentei mais ou menos, e eu fui mal interpretada, né? E aí ali eu fui chamada, né, de uma palavra pejorativa, não só, né, naquele lugar, mas em outro lugar também, e aí passou. Então, infelizmente, a gente julga muito e a gente não procura saber a verdade, a gente não procura, né, pesquisar um pouquinho mais, a gente não procura saber de Jesus, nós que somos crentes, porque tem coisa que é somente o próprio Deus revela, né? Então, infelizmente, esse tipo de coisa está acontecendo no nosso meio, né? Então tá complicado, né? Então, assim, a gente vai vivendo, mas são obstáculos enormes que estão na nossa frente, né? Que se não é Deus, a gente não consegue ultrapassar, né? Mas, assim, não é pra gente se preocupar, porque aquilo que é
da vontade de Deus, vai acontecer, não adianta. O inimigo pode fazer o que for, armar o que for, inventar o que for, tentar fazer vergonha, né? Aquele mesmo outro dia mesmo eu ouvi, né? Olha que não sei o que, né? Vai passar, passou muita vergonha. Vergonha de quê? Eu teria vergonha se realmente eu tivesse feito, né? Eu fico com vergonha, por exemplo, dependendo do assunto, né? Mas a partir do momento que, como uma vez eu conversei com Jesus, poxa, Jesus, se ouviu, né? Olha a situação. Jesus falou, fica tranquila, né? Foi isso que Jesus falou. Aí você acha que eu vou continuar sentindo vergonha de algo que eu não fiz? Eu não. Não vou, não. Eu pulo e vou embora. Eu continuo seguindo o meu caminho. A verdade é essa, né? Então, então eu passei por esse, né? Por essa situação. Inclusive, fui lá e tirei o comentário, né? Porque as pessoas que realmente, né, chegavam naquele comentário e via o comentário, eu acho que elas também sentiam, ou já sentiram, né? O que eu senti, né? Então as pessoas começaram a curtir. E como eu já tinha saído daquele lugar, eu não quis voltar mais, eu fui lá e retirei o comentário, porque sempre tinha alguém curtindo aquele comentário, porque foi um comentário que foi verdade, não foi invenção minha, não foi sem vergonhice minha, foi algo que aconteceu mesmo com Jesus, entendeu? Jesus me fez sentir a presença dele lá em Jerusalém daqui. Foi algo assim que, né? E Jesus não me deixa mentir, né? E aí, o que acontece? Eu tive que ir lá tirar o comentário, né? Porque sempre tinha alguém curtindo, achando legal, né? E curtia, então eu tive que tirar esse comentário, né? Até porque eu já tinha passado esse constrangimento, né? Ele veio para matar, roubar e destruir, né? E ele gosta de destruir a imagem, gosta de destruir aquilo que Deus está fazendo, né? Então, aí de repente alguém me pergunta assim, mas você quer chegar aonde, né? Aonde você quer chegar? O caso é o seguinte, a gente julga muito as pessoas, né? Como eu já falei, eu me incluí, né? Inclusive eu comecei falando, foi de mim. É muito fácil de falar dos outros, mas eu comecei falando de mim, a questão de julgar, né? Até comentários mesmo, que às vezes a gente ouve, né? A gente pensa que é uma pessoa, mas não é uma pessoa, é outra, né? E a verdade, assim, eu não tenho... na verdade, eu não sei de muita coisa, né? Eu vivo igual cego em tiroteio, dependendo do lugar. Eu fico igual cego no meio de tiroteio. Eu não sei de nada. Muitas coisas eu não sei. Aí, às vezes, eu vejo as pessoas falando, eu nem curto, né? Eu até deixo pra lá, porque eu não sei o que tá acontecendo. Porque às vezes a pessoa pensa, a gente pensa que tá falando de uma pessoa, tá falando de outra. Às vezes pensa que tá falando de uma coisa, tá falando de outra. Né? Porque você fez, porque fulano fez, não sei o quê. Porque fulano foi, porque fulano voltou, e eu não sei, às vezes, de que assunto está sendo falado, né? Às vezes também eu pego uma fala, falo, fulano que falou, aí Deus fala, não foi fulano que falou, foi outra pessoa que falou, entendeu? Então, eu tenho que estar o tempo todo orando a Deus para que Deus venha me mostrar a verdade, né? Porque, às vezes a pessoa, fez isso, eu não sei, fez o quê? Né? Porque você ganhou isso, ganhou o quê? Não aceita a proposta tal, que proposta? Porque, como eu poderia dizer, você perdeu. Aí, perdeu o quê? Né? Que eu não estou sabendo. Fiz o quê? O que é que eu fiz e eu perdi o quê? E às vezes quando eu sei de alguma coisa, isso passaram 3 dias. Porque como já passou 2 ou 3 dias, como eu sei? Porque há 1 dia ou 2 dias atrás, né, eu vi Satanás comemorando, né? Então, assim, eu sinceramente eu vivo mais desinformada do que tudo, né? Eu continuo porque eu sei o que Deus está mandando eu fazer. Então eu sou mais orientada por Deus. Porque às vezes eu tô totalmente desorientada. Fulano foi. Foi? Por quê? Foi. Voltou. Mas voltou? Eu pensei que já estava aqui, não era ele, era outra pessoa. Entendeu? Então eu tô vivendo assim. Entendeu? E a única coisa que eu faço é orar, né? E falar, Senhor, me orienta. Né? Me orienta, porque eu não sei como é que tá fulano, como é que tá Bertano, se fulano tá bem, se fulano não tá, se tá tudo certo, se não tá, se abriu, se fechou, eu não sei, né? E eu só falo, meu Deus, não deixa eu cair nesse lado. Então, por isso que muitas coisas eu não sei, se eu errei, se eu acertei, eu não sei,
né? Não sei, sinceramente eu não sei, mas procuro fazer o que é certo, né? Nem sempre a gente pode pular de algumas coisas, como eu falei, né? Na questão de vídeo, tem muita coisa que eu não vejo mesmo. Aí eu vejo pessoa metendo pau, mas sinceramente tem coisa que eu não vi. Ou tem coisa eu até vejo, né? Mas não teve como eu fugir. Eu vou falar o quê? Não é um vídeo que vai definir a minha vida. Não vai mesmo. Não é um vídeo que vai dizer o que Deus vai fazer na minha vida ou o que não vai fazer. Quem vai dizer o que vai dar certo ou errado, o que vai dar certo na minha vida é o próprio Deus, né? Porque a minha vida é com Deus, não é com vídeo. Um videozinho não vai definir a minha vida, não vai. Ah, fulano falando, deixando falar, não vai mudar, né? E eu não tô falando para as pessoas que estão aí agindo seriamente, não, né? Eu tô falando para pessoas que às vezes você ouve, aí a gente pergunta quem é essa pessoa? Não sei quem é essa pessoa, né? Eu não sei. Ah, por que você fala isso? Porque eu já vi, né, uma vez uma pessoa me esculachando todinha. Aí depois que ela foi embora, uma pessoa falou assim: Ah, Georgina, não dá confiança para essa pessoa, não. Essa pessoa é assim, 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 assado, né? É sustentado por fulano, sustentado por Bertano, essa mulher é isso, essa mulher é aquilo, né? Aí você acha que eu vou pegar, né? De maneira nenhuma, vou pegar um exemplo de pessoa, ou então conselho. Não estou desfazendo de ninguém, que a gente está aqui para ouvir. Mas a gente ouve pessoas humildes, né? Pessoas humildes eu sento para ouvir, eu gosto, se tiver curtir, vou até curtir. Agora a pessoa, né, que às vezes não é, ainda parece querendo ser, não vai colar, não vai, né? Não vai. E aí, como eu falei, aí de repente você me pergunta, aonde você quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte, de repente eu não estou deixando muito claro, mas eu espero que Deus venha falar com o coração. O caso é o seguinte, a gente não pensa duas vezes para julgar, né? E graças a Deus quando a gente tem Deus para que venha, né, nos orientar, para que a gente não julgue as pessoas, né? Porque nós não somos perfeitos. Mas eu quero chegar ao seguinte, por exemplo, às vezes a gente não pode falar em questão de bumbum, né? Para falar de sexo tem que falar disfarçadamente. Para a gente falar, né, de um cachorrinho, né, de repente um negocinho de um xixizinho que a gente tá falando maior, você está nem pensando em sexo, tá ofendendo, né? Para a gente ter uma conversa, né, que infelizmente tem conversa que não tem como eu ir no outro lugar para conversar, eu tenho que conversar, por mais que a gente sabe que tem outras pessoas ouvindo, né, a gente tem que conversar, né, pela internet, porque eu não posso deixar de orientar uma pessoa da minha família porque tem alguém ouvindo. Então a gente orienta o mais claro possível e a gente não vai falar a palavra, né, de repente que esteja de acordo com o que vocês, infelizmente, as pessoas querem ouvir, né? Mas aí tem tantas pessoas certinhas que falam tão corretamente, né? Mas a gente fica observando, né, as atitudes, né? Não pode falar bumbum, né, da forma que a gente fala, não pode falar em sexo, não pode falar isso, não pode falar aquilo. E se a gente comentar alguma coisa, tá falando sobre sexo, é a mesma coisa que ninguém nem pensou em sexo, Deus sabe que é verdade, a gente tá comentando em coisa normal, né? Não, é um umbiguinho, né? Diante de Deus, não tem por que ficar mentindo, né? Mas aí as pessoas transformam aquilo ali em algo, né? Que você fala, Jesus, a gente tem que ficar horas e horas tentando saber onde que errou. Aí, aonde eu quero chegar? Diante disso tudo, a gente fica vendo as atitudes de pessoas que estão até na igreja. Não pode falar em sexo, mas pode falar o gesto, né? Pega um pulso, uma mão fechada, né? Pode fazer isso. Ou então usa o próprio dedo também para fazer a mesma coisa, né? Ou então pega aqueles efeitos especiais, né, que dizem que também está fazendo sexo e coloca em imagem de criança, né? Ah, porque a criança está cantando, né? Então eu vou colocar aquelas cenas ali. Ou então pega aquela cena e coloca numa igreja e ainda coloca o nome de Deus no meio, né? Então eu fico olhando assim, gente, como é que pode? Né? Então, essa foi a mensagem que o Senhor me deu. Não julgue para não ser julgado, porque de repente a maneira como você está julgando, você está cometendo mais pecado de quem não está tendo nem noção do que está fazendo. Né? Que a gente, às vezes, a gente não fica com sexo o tempo todo na mente. Pelo menos eu não fico. Eu, de 100% da minha vida, 0,1% que eu penso em sexo. Né? Porque a gente, né, a gente tem mais o que fazer. Então,
você vê que você está sendo julgado por coisa que você não fez e vê as pessoas fazendo coisa bem pior, né? Fica o tempo todo, né? Fazendo tal do efeito, tá vendo uma coisa tão séria. Você pega um vídeo, eu já peguei vídeo maravilhoso, né? Porque quando eu abro um vídeo assim, eu não quero só ver, eu quero aprender, eu quero curtir, eu quero, né, ver uma outra cultura, ver o que a pessoa tá fazendo. Aí você vê, poxa, botou. Outro dia eu tentei ver um vídeo, não consegui tanto efeito. Olha que isso, meu Deus, né? Nossa, faz tanta questão de mostrar que o outro tá fazendo sexo e a vez nem tava, né? Para que isso, né? Nós da igreja, para que ficar um punho fechado, mostrar o outro tá fazendo sexo, ou botar efeito? E eu não tô falando isso para parar, não. Pode continuar, fica à vontade, entendeu? Não me incomoda em nada. Eu sei que eu tô fazendo, que eu não tô. E eu já falei que se eu tiver algum pecado, eu vou confessar, entendeu? Eu vou confessar, não vou ficar com o pecado guardado, entendeu? Agora, a pessoa julga tantas pessoas, né, que esquece, que acaba esquecendo e fica fazendo coisa pior. Como eu falei, eu já vi pessoas que julgavam porque eu tava a unha grande, porque eu tava com um vestido de alcinha, porque eu tava isso, eu tava aquilo, eu tava usando batom, né, fizeram coisa pior. Todas as pessoas que eu já vi julgando faziam coisa pior, né? E às vezes a gente fica até usando o nome de Deus, né, e botando efeito de sexo, né? Para quê? Para julgar o outro. Faz questão de botar, né? Eu vou repetir, eu tô falando diante de Deus. Se por um acaso eu tivesse conhecesse uma pessoa que estivesse fazendo sexo para todo mundo ver, porque pensa, né? É para todo mundo ver. É uma novela, entendeu? Inclusive o inimigo chegou para mim e falou assim: olha, hoje, né, a gente tem um filme, acho que foi mais ou menos isso, né? Que não precisa nem muito esforço, todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver o quê? Eu não vi, né? Eu não vi. E se eu tivesse visto, eu não fiz parte, né? Porque, sim, Deus sabe que é verdade, não me interessa. Entendeu? Não me interessa. Então, falou pra mim, ó, vai aparecer, né? Foi algo pra todo mundo ver, não precisou nem fazer muito esforço. Logo não fez, é só pegar lá e botar, né? Hoje em dia, para você acusar uma pessoa é muito fácil, né? Muito fácil. Só você vai lá, bota lá, a pessoa passou, e o que é isso? A pessoa fica vendo, ó, tava fazendo sexo. Quem me falar que ela não tava, né? E outras coisas que a gente recebe assim no celular, ele fala assim, olha, como é que pode, gente? Vai me pegar isso aqui vai me pegar em quê? Não vai me pegar em nada. Em nada. A gente tem tanta preocupação o dia todo, a gente tem tanta coisa para resolver o dia todo, né? Não é possível que a gente fica pensando em sexo o tempo todo. Então, às vezes a gente vê as pessoas julgando muito, né? Mas é aquela história, às vezes faz coisa pior. E o pior é que não nota, porque fica tão ligado no que os outros estão fazendo, que eles mesmos não vê o que eles mesmos estão fazendo, né? Porque como eu falei, se eu ver que uma pessoa está fazendo sexo, né? Eu não vou, nem lá eu volto mais. Para que eu vou ficar voltando? Eu voltei aqui para te mostrar um efeito porque você está fazendo isso. Eu não, problema é seu, minha filha. É isso que você quer? Estou indo embora. Eu faço isso até com os meus. Tem coisa que as pessoas insistem em fazer, que eu chego lá e falo, olha, fulano, isso está errado. Ah, então tá bom, já está avisado, né? Porque eu aprendi assim. O meu trabalho não é fazer como é Noé, não, Moisés, né? Moisés queria ensinar o povo, ficou nervoso com o povo, né? Em vez de ficar calmo, ensinar o caminho da pessoa para as pessoas andar, não, ficou nervoso, meteu o pau na rocha, né? Bateu na rocha e foi embora, né? Perdeu a benção. Então, o meu trabalho é orientar. Não quer não? Eu vou embora. Tchau, fulano. Eu não vou ficar ali voltando porque fulano, né, botando efeito, não tem necessidade disso, né? Mas eu não ligo, pode voltar a hora que quiser. Eu não tenho nada a ver com isso. Meu trabalho é aquela história. Meu trabalho é esse, é avisar, né? Não julgue para não ser julgado. E aí quem quiser pode ir lá na Bíblia, que está aqui também na minha capa, né? Que continua o versículo, né? E a palavra de Deus, ela é verdadeira, né? Ela é bem verdadeira, ela não mente, né? Então continue julgando, continue fazendo o que quiser fazer. Eu não tenho nada a ver com isso, não me incomoda, né? Como não me incomoda também as pessoas também que estão lá colocando, né?
os seus videozinhos, né, para que a gente caia. Mas o Senhor também já falou quanto a isso. E aquilo não me incomoda. Vai ter sempre, eu sempre falo, vai ter sempre, eu vou abrir alguns, né? De repente eu vou ver, quando eu já ver, mas para mim não muda nada. A minha vida com Deus continua. E como eu falei, se eu tiver aqui algum pecado, eu vou chegar e vou confessar. Mas eu não, por enquanto eu não tenho. E vou te falar, tem gente nervosa, que eu já vi gente nervosa, né? Falando que não é possível, que eu tenho algum problema, né? Eu não tenho problema nenhum. Vou repetir. Eu não tenho problema nenhum. Entendeu? Agora o que eu não quero é viver debaixo da unha de Satanás. A verdade é essa, né? Não quero. Agora, para finalizar, né? De repente tem alguém que esteja passando alguma coisa semelhante, né? Inclusive, a última mensagem, acho que foi a última mensagem que eu falei, não sei se foi a última, né? Que eu comentei sobre ferir, né? É a presença de Deus, né? Ferir, eu esqueci. Sobre ferir a santidade de Deus, né? O que a gente sente, né? O que eu senti, eu comentei o que eu senti, né? E é algo muito sério, né? Que agora eu lembrei. Eu vou falar algo para vocês aqui que eu não ia nem falar, né? Que o assunto é diferente. Mas eu vou comentar o que eu senti, a questão de ferir, né? A santidade de Deus e um desses momentos aí, né? Que eu me senti muito mal, né? E a questão sobre ferir a santidade é algo muito sério. E eu tive um momento assim tão complicado, né? Que o que eu estava sentindo foi comparado, eu já contei esse testemunho, já tem uns anos atrás, eu não tenho ele gravado aqui, de repente alguém tem guardado, não sei, né? Há uns anos atrás, a minha filha era bem pequenininha, acho que ela tinha uns 2 aninhos mais ou menos, né? Então, um REC, antigamente os RECs eram bem pesados, feito daquele compensado, né? Bem prensado, então era bem pesado, não era qualquer coisa que destruía, não é igual hoje, não. Então aquele REC caiu no pescoço, né, da minha filha, eu contei esse testemunho já. Só que o Senhor já tinha me falado antes, né? Tinha me mostrado antes no sonho. Mas aí eu não vou continuar o testemunho, não, que de repente mais tarde, uma outra hora eu conto, né? Não sei se alguém sabe desse testemunho. E aí, só que depois que Deus deu livramento à minha filha, né, que realmente aconteceu, foi algo muito sério, algo assim que quem visse não acreditava, né? Tanto que eu contei, teve até alguns tipos de comentário, ninguém acreditou, mas quem sabe que Deus faz esse tipo de coisa, acreditou, né? O livramento que deu para minha filha. Só que anos depois, né, a minha filha ela já sentia uma dor no pescoço, mas depois ela começou a sentir de verdade a dor no pescoço, né? E ali eu fiquei muito preocupada, né? Muito preocupada. E aquilo ali foi como se tivesse um punhal dentro do meu coração. E ali aquela dor não cessava. Eu falava, meu Deus, eu vou perder minha filha, né? Mesmo depois de anos, né? E ali ficou dando meu coração, ficou. E aí eu comecei a orar a Deus, né? Pedir a Deus para que tirasse aquilo do meu coração, para que não deixasse eu perder, né? A minha filha, né? E aí Deus me deu um hino, né? Que já deu tudo certo, né? Foi até uma igreja, um padre, né? Da Igreja Católica que eu ouvi, né? Não sei se veio da minha mente, eu não sei de onde que veio, se eu coloquei e apareceu essa música. Nossa, aquela música foi como um bálsamo no meu coração, né? Deus tirou aquela dor, meu coração estava ferido, né? E minha filha foi curada, nunca mais sentiu dor no pescoço, né? Deus fez um trabalho tão lindo naquele dia, né? E aí, quando foi esses dias, né, por causa dessa história que eu falei com vocês, que tem coisa que eu não consigo ver, porque realmente eu não faço parte, né, e dependendo da pessoa, ela magoa de verdade, então eu fiquei com ferimento parecido, entendeu? Como se fosse um ferimento de morte mesmo, né, porque na época, né, que eu fiquei com essa dor no coração, foi quando eu estava com medo de perder minha filha, né, medo da minha filha morrer, né.
E dessa vez a dor foi parecida, né? Era como se eu estava, né? Eu fui ferida igualmente, né? Tava com uma ferida no coração, né? Mas o Senhor, né, fez todo um trabalhar e eu também orei, né? E o Senhor falou para mim, eu vou estar te curando hoje, né? E o Senhor me curou, arrancou como se fosse um punhado no meu coração, né? Porque essa história de, né, de ferir a santidade de Deus, né, é verdade, é a pura verdade. E a gente que busca, né, está, não falo perfeito, mas a gente busca a santidade, né, está andar em santidade, essas coisas realmente, né, espiritualmente atinge a gente, é como se fosse uma seta, né, e incomoda a gente, é algo que dói de verdade, fere de verdade, né. Mas eu fico feliz, né? Porque é algo que a gente que está fugindo e a gente não consegue ficar presente porque fere, né? Então, é, independente do que as pessoas falam, né? Do que as pessoas acham, né? O mais importante, né? É o que eu acho, o que o Deus sabe de mim, né? Então isso faz toda a diferença. De repente alguém está passando por isso, né, também, né? Está passando por esse tipo de processo. Não desanime, continue andando na presença de Deus, continue fazendo o que é certo, porque a vitória é certa. Em nome de Jesus, Deus não vai deixar você passar vergonha, não vai. Se você está fazendo de tudo, né, para você andar certo, fazendo o que é certo, fazendo a obra do Senhor, continue, entendeu? Lembre que teve vários profetas que passaram por isso, né? Passaram por muita vergonha, passaram, inclusive Jesus. Jesus mesmo foi um que arrancaram as vestes dele, né? Cuspiram, furaram Jesus, deram vinagre para Jesus beber, né? Fizeram muitas coisas com o Senhor, né? Então, com a gente não vai ser diferente, que nós possamos continuar firmes, né? Não importa o que Satanás fala, não importa o inimigo fala, o mais importante, né? Eu tenho isso no meu coração, como eu falei desde nova, é o que Deus pensa de mim. Isso é o mais importante, né? Não importa. Não importa, mas é fulano de tal, não importa. Eu quero estar meu coração limpo para Deus, né? Eu quero que Deus saiba, eu quero que sempre que Deus saiba, né, realmente quem eu sou, né? A minha conduta, né, diante de Deus. Isso é o mais importante. Agora que fulano pensa, deixa de pensar, não importa, né? Importa o que você é. E essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, não sei se está bem clara, né? Mas espero que de alguma forma essa mensagem venha falar ao seu coração. Cuidado para você não fazer aquilo que o inimigo quer que você faça, que às vezes o inimigo realmente consegue convencer que você é ou você faz aquilo que você não é e aquilo que você não faz. Então, cuidado. Continue sempre, né, pedindo orientação a Deus.